A Ásia entrou de forma espetacular no contexto da Guerra Fria. Foi em 1949 quando o líder comunista Mao Tse-tung tomou o poder na China, um país que na época tinha 600 milhões de habitantes. O comunismo chinês alterou o equilíbrio geopolítico do continente asiático. A revolução de Mao Tse-tung encorajou a Coreia do Norte a atacar a Coreia do Sul em 1950. A guerra da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul teve a intervenção militar dos Estados Unidos, durou 3 anos e causou a morte de mais de 2 milhões de pessoas. Na época, a Índia, que havia conquistado sua independência em 47, mantinha-se neutra, sem aderir a nenhum dos grandes blocos econômicos. Em 1954, foi a vez de a França sofrer uma derrota humilhante na Ásia durante a Guerra da Indochina. A vitória do líder comunista vietnamita Ho Chi Minh consolidou a formação do Vietnã do Norte e aumentou a preocupação dos Estados Unidos com o rumo político dos países do Sudeste Asiático. Alarmado com a expansão comunista na região, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, envolveu seu país na Guerra do Vietnã em 1960. Depois de 13 anos de batalhas, a maior superpotência do planeta seria derrotada por soldados pobremente armados e por guerrilheiros camponeses munidos de facas e lanças de bambu. Os Estados Unidos perderam a guerra não pelas armas, mas pela falta de apoio da opinião pública de todo o mundo, em particular da americana. A oposição à Guerra do Vietnã foi uma das bandeiras dos jovens no final dos anos 60, quando explodiram nos 2 blocos movimentos por liberdade e democracia. No lado ocidental, em 1968, os jovens saíram às ruas em Paris e em outros centros importantes como Londres e São Francisco. No Brasil, os protestos foram principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Todas essas manifestações culminaram num grande evento pacifista contra a Guerra do Vietnã e o racismo, o Festival de Woodstock, realizado numa fazenda no estado de Nova York em agosto de 1969. No lado socialista, o movimento atingiu o auge com a Primavera de Praga, na antiga Tchecoslováquia, em 1968. A luta pela democracia naquele país foi duramente reprimida pelas forças do Pacto de Varsóvia. No Oriente Médio, o barril de pólvora do Oriente Médio envolveu na Guerra Fria também uma das áreas mais fascinantes e estratégicas do planeta. Habitada desde os tempos imemoriais, a região do Oriente Médio se destaca por 3 razões. Do ponto de vista econômico, é a mais rica em reservas de petróleo. Do ponto de vista geopolítico, serve de passagem entre a Ásia e a Europa. E no aspecto cultural, é o berço das 3 principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Com todas essas características, o Oriente Médio tornou-se um dos centros nevrálgicos da Guerra Fria. O interesse pela região já era visível nos anos 40, quando as principais potências mundiais negociaram a criação do Estado de Israel, em 1948. Havia muitos interesses geopolíticos em jogo no Oriente Médio. A União Soviética, de um lado, e os Estados Unidos, de outro lado, acreditavam que Israel poderia se tornar um importante parceiro político na região. Os palestinos e os países árabes vizinhos, no entanto, nunca aceitaram a criação de Israel. A primeira guerra árabe-israelense, vencida por Israel em 1949, teve como consequência o fim do Estado árabe palestino. Foi dividido entre Israel, Jordânia e Egito. Nas décadas seguintes, outras 3 guerras modificariam o panorama geopolítico do Oriente Médio. Por trás de cada conflito estava um jogo de alianças internacionais que evidenciava o interesse das superpotências na região. Somente em 1993, quando Israel e OLP assinaram um acordo de paz, é que se acendeu uma pequena luz de esperança na região. Em outra parte do Oriente Médio, no entanto, havia um elemento complicador.
Em 1979, o Irã converteu-se ao islamismo xiita, com pretensões de levar o mundo na direção da fé muçulmana. Uma situação que fugia à lógica da Guerra Fria. O Ayatollah Khomeini tratava Estados Unidos e União Soviética como o grande Satã, ou seja, como os inimigos que deveriam ser combatidos em nome do Islã. A Revolução Iraniana era um fato novo no cenário internacional no fim dos anos 70. Até hoje, terminada a Guerra Fria, o Islã continua sendo um grande enigma contemporâneo. A Guerra Fria, na verdade, permeou os principais fatos políticos no mundo inteiro, desde o término da Segunda Guerra até o final dos anos 80. O complexo jogo das superpotências envolveu todos os continentes, inclusive a África. Havia um motivo peculiar para o interesse dos países desenvolvidos pela África. As ditaduras africanas, miseráveis e violentas, eram excelentes compradoras de armas. Só por esse fato, o continente ganhou destaque no panorama global do período. Na África, a Guerra Fria foi particularmente acirrada pelo fim do colonialismo português, em 1975. A saída de Portugal abriu caminho para o surgimento de regimes comunistas em Angola e Moçambique e para a deflagração de conflitos tribais em diversos países do continente. As disputas internas e regionais estimularam os governos a investir em armas poderosas, apesar da situação de miséria de suas populações. O fim da Guerra Fria não mudou a situação no continente africano. O único fato de grande importância nos anos 90 foi o fim do regime racista da África do Sul e a ascensão ao poder do líder negro Nelson Mandela em 1994. No aspecto político e econômico, a África não exercia influência no cenário internacional. Mas e a América Latina? Na verdade, no chamado Terceiro Mundo, era a América Latina o principal foco de atenção das superpotências. Esse interesse natural, por causa da proximidade geográfica dos Estados Unidos, aumentou bastante a partir de 1959, quando Fidel Castro chegou ao poder em Cuba. A partir desse momento, não demorou para que as superpotências se preocupassem com o Brasil, o maior país da América Latina. O golpe militar no Brasil, em março de 1974, atendia à estratégia política dos Estados Unidos para a América Latina. A Casa Branca tinha medo que a Revolução Cubana, que resultou num regime socialista, se espalhasse pelas Américas. Por causa disso, passou a patrocinar ditaduras em toda a América Latina. No Brasil, o quadro político e econômico favorecia os conspiradores. O presidente João Goulart era apontado como simpatizante do socialismo e a economia do país estava em crise, com índices elevados de inflação. Nos anos que se seguiram ao golpe de 1964, o regime militar tornou-se mais forte e repressivo. O ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, restringiu as liberdades democráticas e deu ao regime poderes quase irrestritos para governar, prender, torturar e eliminar os adversários. A ditadura militar, consequência direta da Guerra Fria, teve um nítido impacto negativo na vida cultural. Durante 2 décadas, o governo censurou a imprensa, a literatura e as artes de um modo geral. Experiências inovadoras como o tropicalismo e o talento de artistas como Chico Buarque, Augusto Boal, Geraldo Vandré, entre muitos outros, foram sufocados pela censura imposta pelo regime, ainda que eles se sentissem desafiados para driblar a censura e denunciar a má situação do país. Nos anos 80, ganharam força os movimentos pela democratização no Brasil, como o movimento pelas diretas já, e outros países sul-americanos, como o Paraguai, o Chile, Uruguai e Argentina. No Brasil, o grande marco da volta à democracia foi o restabelecimento da eleição direta para presidente da República em 1989. E também, nos anos 80, começava a se configurar o quadro político internacional que viria a culminar no fim da Guerra Fria, simbolizado pela queda do Muro de Berlim em 1989. O fim do muro foi resultado do intenso processo de reformas na União Soviética
iniciado em 1985 pelo dirigente Mikhail Gorbachev. No plano econômico, Gorbachev instituiu a perestroika, ou reconstrução, buscando novas formas de conduzir a economia soviética. No plano político, retomou negociações para pôr fim à corrida armamentista. Internamente, libertou opositores do regime, viabilizou o abrandamento da censura e permitiu que os problemas fossem discutidos abertamente pela população. As reformas iniciadas em Moscou logo se refletiram na Europa socialista, onde os movimentos democráticos ganharam força para mudar todo o panorama político do antigo bloco soviético. Esse processo, iniciado por Gorbachev, culminou no fim da própria União Soviética em 1991. A partir daí, os Estados Unidos, vencedores da Guerra Fria, tornaram-se a única superpotência mundial e encontraram novos inimigos contra os quais lutar, como os fanáticos do Islã de um lado, os narcotraficantes de outro. Ou seja, novos elementos para a mesma fórmula do bem e do mal nos tempos da Guerra Fria. É um mundo que enfrenta novos problemas, como o ressurgimento dos conflitos nacionais e étnicos, a disputa entre blocos econômicos e as grandes máfias que controlam o crime organizado internacional. Para entender esse mundo, temos que voltar nossos olhos ao passado recente e fazer uma reflexão que talvez nos indique o caminho para um futuro melhor. Mas isso é assunto para outra aula. Até mais.